Shalom! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem é Este? Eu sou o Nathan. Eu sou a Thalia. E eu sou a Tainara. E o tema do episódio de hoje é Quem é Este? O Noivo. Tan, 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 tan. Não é possível. Vamos falar do casamento. Casamento real. Casamento é uau! É muito mais do que você imagina, não é um simples casamento. Você gostaria de casar com o rei, minha jovem? É quem? Claro, com o rei. Quem não quer casar com o rei? É? Então fique sabendo que você pode casar com o rei. E o texto base de hoje se encontra em Apocalipse 21, versículo 2, que diz assim: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu vou começar falando de um episódio que aconteceu no livro de Mateus, do capítulo 22, versículo 23 em diante. Que foi um homem, ele chegou para Jesus, né, querendo questionar, usando a lei de Moisés, e ele falou: Senhor, se um rapaz se casar com uma moça, e se esse rapaz morrer pela lei de Moisés, essa moça ela pode se casar com o irmão dele. E pela lei de Moisés, antigamente, poderia, se caso não tivesse filho. Pra dar descendência à família. Exatamente. E aí ele perguntou: e se acaso o irmão dele também morresse? Casa com outro irmão. E se esse outro irmão morresse? Vai casando até Até um viver. E assim deu sete pessoas. E aí, por fim, ele perguntou: lá no céu, quem seria o esposo dela? E o Senhor virou e disse: nenhum deles, porque no céu seremos como os anjos. Não nos casaremos, nem nos daremos a casamento. O que o Senhor quis dizer com isso? É algo muito simples. Porque o homem, ele quis testar Deus, ele quis provar Deus, para ver se Deus ele tinha sabedoria e conhecimento. Ele foi lá fazer uma pegadinha, né? Isso nem é uma pergunta, é uma pegadinha. Vamos ver se ele sabe mesmo, qual vai ser a resposta. E o Senhor disse: não, nós seremos como os anjos. O que o Senhor quis dizer através disso? Que seremos seres celestiais. Que nós vamos estar na glória de Deus. Quando Jesus disse, quando eles estão com o discípulo, acho que foi os fariseus, né? Que questionam: por que vocês não jejuam? Por que vocês não fazem jejum? E o Senhor responde como que Eu tô aqui. Não precisam deles jejuarem porque eu tô aqui. Exatamente, não precisam deles jejuarem, pois ele usa um verbo falando do noivo, entendeu? E eles já estavam ali. E aí, o Senhor ele foi bem claro que o que importa não é o casar em si com uma pessoa. O casamento eterno já estava ali, você está na eternidade, por que você vai perceber estar casado eternamente com um noivo celestial. Exatamente. E Efésios 5, 25, ele deixa, na verdade, o apóstolo Paulo ele deixa um conselho pro marido, né? Marido, cuide de suas esposas, amem a sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Mas como que Jesus Cristo amou a igreja? Dando dinheiro, carro, joias? Com certeza. Não, conquistou a igreja. A gente tá cheio dos ouros. Inxalá. Muito pelo contrário, o Senhor ele Os deu... fariseus iam adorar. O Senhor ele deu a vida eterna, a eternidade, a salvação, sabe? E apesar de ter sido conselho meio que direcionado, né, pros maridos, não. É pra gente entender o que Cristo dá pra igreja, o que Cristo deu pra igreja, qual é o valor daquilo que o Senhor deu pra igreja. A salvação, a eternidade, o casamento. E o casamento, ele não é só pra cumprir uma lei, ele não é por fingimento. E eu vou estar falando um pouco sobre isso, sobre casamento. E tem uma frase que o Senhor me disse, que ele sempre me dá alguma frase, e diz bem assim: não aceite viver um casamento apenas por aparência. Não existe um casamento sem comunhão. Eu vou usar um exemplo que o Nathan já usou, mas em outro sentido, que é um casamento entre um homem e uma mulher. Um casamento cristão, tá, gente? Não é um casamento do mundo, não. Vou usar exemplo aqui. A gente fala sobre coisa cristã, tá? Nossa, esses cristãos estão todos chatos. Fala de coisa certinha. É isso mesmo. Não, fala de pecado. Eu não preciso falar, não. Eu já vi como é que faz. Tá. Gente, para um casamento acontecer, tem os seus cuidados. Primeiramente, você vai orar, vai ter o tempo de espera. Se o Senhor responder, der algum sinal, amém. Depois vai vir
as confirmações, o namoro, sabe? Tem todo um preparo pro casamento, tem todo... O Senhor vai te moldando. Não é de qualquer maneira, não é só... Eu gosto de você, você gosta de mim, vão se juntar e vão morar junto, vão... Tá ótimo, bora, só vamos. Olha, Mano. você fala e eu falo também. Não é assim que funciona um relacionamento cristão. Existe um cuidado quando ele é guiado pelo Espírito Santo, né? Eu só quero adicionar uma coisa, que isso é culpa do nosso corpo corrompido, tá, gente? Infelizmente, tem que ser assim. Por quê? O projeto inicial do Senhor não era isso. Eu ouvi o pastor, acho que é bom o nome dele, do Onda Dura, ele falando que namoro é brincar de casamento. E é verdade. Porque o projeto inicial do Senhor era pegar o homem e a mulher e juntá-los e formar ali uma família. E o namoro, ele é tipo uma prévia de um relacionamento de casamento. E não era pra ser assim. Agora, pelo nosso caráter corrompido, nós carregarmos o pecado em nós, o ser humano se tornou mal. Então você tem que agora conhecer um ao outro. Você tem que orar e buscar ao Senhor e pedir para o Senhor ir direcionando as coisas. Mas lembrando que isso é culpa do pecado. Porque o projeto inicial de Deus não era esse, mas o casamento continua sendo um projeto de Deus. E da mesma forma, o nosso casamento, né? Com o noivo, com Jesus, existe um preparo. Você não vai entrar no céu de qualquer maneira. Você não vai entrar no céu com as vestes imundas. O Senhor vem buscar uma noiva que está preparada, uma noiva que está limpa, uma noiva que se santifica, uma noiva que guarda o seu coração no Senhor. E isso, gente, exige uma busca diária. E aí, minha filha, você vai ter que ficar buscando, né? E qual que é o papel do noivo nessa história toda? Porque o noivo, a partir do momento que ele se casa, ele se torna marido. O marido, ele tem um papel a ser exercido numa família, né? Que é liderar, cuidar, prover. E o casamento celestial é tudo isso, porque o Senhor, ele é o noivo. Ele é que lidera, ele é que provê, ele que organiza tudo, sabe? Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Verdade. Mas isso é uma escolha. Igual entrar num relacionamento, uma escolha. Você tem a escolha de entrar ou não entrar. Se relacionar com o Senhor é um relacionamento perfeito. Porque você sabe que é um relacionamento que vai dar certo. É o único relacionamento que você tem a certeza que vai dar certo é com o Senhor. Porque o Senhor, ele vai prover, ele vai garantir tudo. E como eu disse antes, a salvação. É isso que ele tem para a igreja. A salvação. Mas a gente tem que lembrar que um casamento, ele vem de um relacionamento. Ninguém se casa do nada com alguém. Tipo, oi, te conheci, bora casar. Você tem que Namoro é fase de conhecimento. Exatamente, você tem que se relacionar, você tem que conhecer. E com o Senhor é a mesma coisa. Ele vai vir, ele vai buscar a noiva, que é a igreja, mas você tem que saber quem é este. Você tem que conhecer quem é ele. É engraçado que logo depois, no texto que a gente leu, mais embaixo diz assim, a partir do verso 4: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que está sentado no trono diz: agora faço novas todas as coisas. E também diz: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Então é engraçado que ele falou que tipo, o Senhor tudo provê. E a promessa do casamento é de... A palavra diz que o homem, a função dele é prover e tal. E não tô falando isso que vai ficar restrito ao homem, tá, minhas irmãs? Vocês podem buscar o seu como que é? Sua independência também, financeira. Não, com certeza. Só que a gente tá falando aqui do que está na palavra do Senhor. E o Senhor fala que lá não vai ter fome, não vai ter dor, não vai ter tristeza, só vai ter alegria. Ele vai te matar a sua sede, que é a sede da alma, e você não terá mais sede. Ou seja, ele tá falando: ei, aqui eu vou prover tudo. Você vai estar casado comigo aqui no céu, e eu vou prover tudo. O lugar eu vou prover.
Por isso que quando o cara questionou o Senhor Jesus, ele falou: lá no céu, com quem ela se casará? É engraçado, ele tava preocupado com uma coisa assim. É da carne, uma coisa da carne que ele tá Gente, preocupado. eu acho que Jesus olhou assim: no céu? Vamos ver Casar? as caras. Você não tá entendendo qual é o tamanho do céu, o valor, a importância do céu. É espiritual, é algo que não é tipo carnal, a gente não vai precisar de casar. E tanto que ele usou o exemplo dos anjos, porque naquela época eu acho que as pessoas entenderiam dessa forma. Se ele falasse, não é importante casamento no céu, eu acho que o cara ia ficar, por que, Como que não é assim? importante? Meu Deus, ele já foi e falou, nós seremos como os anjos. Você já ouviu falar em anjo casando? No filme, né? Então, a gente não vai casar no céu. E aí daí, cara, ó, eu tava lendo Gênesis aí a parte que parece muito tipo assim, não tem nada a ver. Mas o Senhor ele tem a revelação em toda a sua palavra. Tudo fala da eternidade. Em Gênesis 2:24 fala: o homem deixará o pai e a mãe, se juntará à esposa e se tornará um só. A igreja é a noiva. Quando a gente estiver no céu, na eternidade, nós seremos um só. Entendeu? Porque o pecado não entra no céu. É só a santidade. E o Senhor é santo. Quando nós estivermos no céu, seremos todos santos. Não tem necessidade de ficar preocupado. Essas coisas que a gente, na verdade, a gente acaba vivendo no mundo terreno e a gente se apega às coisas terrenas. E a gente vive pensando nas coisas terrenas, mas o Senhor sempre deixou claro que o importante é o reino de Deus. E o reino de Deus é espiritual. Eu acho engraçado aquela coisa. Vai ter pão no céu, filho. Ter pão no céu. Vai ter pão da vida lá, pra que você vai querer pão? Nunca falei isso. É, né? Você vai estar lasanha lá? Como meu amigo Nathan estava falando do noivo, agora eu vou estar falando um pouco da noiva. Primeira coisa, a gente não vai carregar tudo sozinho. Lá em Isaías 53, 4 ou 5 diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que passaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. A noiva precisa ser submissa ao noivo, pois somente assim ela será guiada por ele. Cara, o Senhor tudo suportou, o Senhor tudo aguentou e ele foi calado. E ele carregou a cruz, ele não falou nada. E será que a gente, sabe, não consegue se preparar pra sua volta? Pensa na cruz. Eu vivo pensando nisso. O pessoal fala cruz, nossa, cruz. Isso se tornou algo tão simples que as pessoas elas não conseguem associar É uma das mortes mais cruéis. um sofrimento que era a cruz. O negócio da cruz não era nem ser crucificado, era o processo até chegar lá. A palavra fala que eles cuspiram na cara de Jesus e eles humilhavam Jesus. Torturavam Jesus e xingavam ele. Cara, quando eu li assim, tipo, falando, e eles zombavam e cuspiam na cara dele e ele não tinha o que fazer, gente, é muito triste. Sabe o que eu fico pensando? Cara, imagina você ser torturado. Quando a pessoa ela é torturada, ela deseja a morte. Porque ela prefere morrer do que ficar sentindo aquela dor que ela tá sentindo. Entendeu? E foi um processo de tortura, cara. E você ele consegue suportou entender? até chegar lá na cruz. Quando chegou na cruz, ele não falou, tipo, me mata logo. Não. Ele teve aquilo de pedir água, porque tinha... Ele, até o final, por mais maior da dor que ele estivesse sentindo, cumprir tudo que estava escrito. Exatamente. Tudo que o pai pediu. Exatamente. E é um processo de sofrimento. No casamento, é uma coisa assim, interessante que a gente relaciona muito o casamento da igreja com Jesus com o casamento judeu. O que acontecia? O noivo, quando ele ia se casar com a moça, ele pagava primeiro um dote. Que era como se ele estivesse pagando a família pelaquela moça. E ele pagava ali um preço e Jesus pagou um preço. E aí ele fala, agora eu vou trabalhar para construir nossa casa, conquistar as coisas para a gente casar. E aí Jesus pagou o preço pela noiva e foi preparar o lugar.
quando ele volta, ele espera o pai. Espera o pai falar, pode ir lá buscar ela. E aí o pai toca o chofar. E aí ele toca e fala assim, pode ir lá buscar a sua noiva. E aí ele vai buscar a noiva dele. Mas antes ele manda lembra do amigo do noivo? Que vai falar do noivo. E também vai ver se a noiva ela tinha se mantido fiel ao compromisso que ela tinha feito com o noivo. E aí ele vai ver se ela foi fiel ou se ela não foi fiel ao noivo. Ou se ela se corrompeu, se ela se relacionou com outro, se ela tá apta a casar com o noivo. E é agora que a gente vai entrar na igreja fiel. Jesus, ele pagou um preço, foi preparar lugar, e ele está esperando o pai falar, vai buscar a noiva. E aí, o Espírito Santo é que vai dizer, bom, essa noiva está preparada ou não. Ela é fiel ao noivo até o final ou não. Mas aí, como é que é a noiva fiel? E o texto que eu vou ler está em Apocalipse 19, do 5 ao 10. Então veio do trono o som de uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí eu ouvi o som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões que dizia, aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. E ela foi dado um linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Vamos lá. Aqui um anjo fala, glória ao rei, e fala que fiquemos alegres e felizes. A noiva já se preparou para recebê-lo. A noiva, ela não vai se preparar na hora para o casamento. Gente, imagina, você vai casar. E aí tem todo o período do casamento. Aí a data tá marcada, tá? Todo o período do casamento e tal. E você não marca, tipo, um cabeleireiro, não compra uma roupa. E acontece todo durante o dia. Aqui a noiva passa o dia todo se arrumando, né? Passa o dia todo. Aí chega na hora do casamento, você fala, eu tenho que achar uma roupa, né? Vamos ali no guarda-roupa comigo. Na hora, o noivo tá no altar já, tá? E aí, vamos lá. Aqui, amiga, faz uma maquiagem aqui, rapidinho. É sério? Você faria isso, gente? Gente, não tem como. Tá na hora do casamento. Então, a noiva ela não vai se preparar na hora que o Senhor falar, ei, olha quem chegou. Cheguei, vamos casar. Bora. Sua roupa tá meio suja. Você quer barata. Como assim? Você tá muito descabelada? Você não tá pronta? Nenhum brinquinho, fia? Então, eu te conheço não, tá? Cara, Não é por nada não, mas eu não te conheço. Tá muito imunda. Eu sou muito limpo e santo. Não é assim. A noiva já se preparou. Durante todo o tempo que a gente espera o noivo, a igreja tá se preparando. E pra quando ele chegar, tá pronta. E o Espírito Santo tá ali aconselhando e alinhando todas as coisas pra o noivo encontrar sua noiva pronta. E como que ele vai encontrar ela? Pronta e usando uma veste de linho fino. E esse linho fino, ele representa as boas ações ou também atos de justiça. No último episódio a gente falou sobre por que o Senhor fala pra Amós que ele vai castigar Israel. Porque estava havendo muita injustiça e o Senhor não aceita injustiça. E o que significa a roupa de linho fino, reluzente da noiva? Representa as boas ações, ações de justiça. A noiva escolhida por Deus para o seu filho é uma noiva justa. Vestida de... Sabe o que você tá falando? Eu achei interessante. Eu vi, não lembro aonde eu ouvi, acho que foi na igreja mesmo, né? Na IBD. Que o linho, ele é um tecido suave. É um tecido que permite o vento passar. Não é algo pesado, sabe? O linho fino, tem que estar vestido de linho fino. E não é uma coisa pesada, é uma coisa suave. Suave. É como se fosse o jugo do Senhor, é suave. Aí ela tá vestida de linho fino, a noiva fiel do Senhor Jesus.
Mas deixa eu te falar uma coisa. As suas boas ações, como o Nathan falou, isso é suave, não é uma coisa pesada. As ações de justiça da noiva não é um fardo pra ela, é por amor ao noivo. Nossa, tem que ser justo o tempo todo. Que saco! Não, cara, não é assim. Inclusive, lá em Gálatas 5, verso 4, diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O que tá falando aqui? Ele falou que o linho é algo leve, ou seja, fazer as boas ações, ser justo, fazer aquilo que agrada ao Pai é algo leve para nós. E no capítulo 4 de Gálatas, do verso 21 ao 31, Paulo compara a noiva fiel e a infiel com Sara e Agar, que eram as mulheres de Abraão. Ele compara o filho da escrava, que é o filho que ele é Filho escravo. natural. Não. O filho da escrava, que automaticamente nasce escravo, e o filho da que é livre, que é como a Judá celestial. Jerusalém celestial, na verdade. E o que ele quer dizer aqui? Lá em Gálatas 4, do verso 21 ao 31, Paulo compara a igreja fiel e a infiel com as esposas de Abraão, com Agar e Sara. Ele compara o filho que é gerado da escrava, Agar, com o filho que é gerado da mulher que é livre, Sara. Por quê? Filho de Agar é escravo. Filho de Sara é comparado com a Jerusalém celestial. E ele fala: não seja o filho da escrava, seja já liberto. O que ele quis dizer com isso? Aquele que anda pela lei, que se sente obrigado a obedecer à lei, ele está preso. Mas pela graça, nós já fomos libertos. Por que o Senhor deu a lei? Você não andar igual a doidado. Uau! Uau! Gênio. As leis foram dadas ao povo porque eles estavam rebeldes. Isso aconteceu lá quando o povo... É isso aí. Eles estavam andando doidado. O Senhor lá falando com Moisés e tal, e o Senhor querendo fazer uma aliança com Israel. A aliança mostra compromisso, casamento. E o povo fazendo o quê? Bezerro de ouro. Aí o Senhor fala, mano, o Senhor fala assim, exatamente. O Senhor fala assim, não dá. Eu tenho que botar esse povo na linha. Eu tenho que matar isso tudo. Literalmente. Aí Moisés, não, Senhor, não. Misericórdia. Mas é o teu povo. Não, é o teu povo, querido. Não, Senhor. Não, Senhor, Lá vamos no Egito você falou que era o teu povo. E aí o Senhor fala bem assim, tá, eu preciso pôr uma ordem nesse povo, então eu vou dar as leis para eles obedecerem. Então, o Senhor dando as leis, eles andavam na linha debaixo da misericórdia de Deus. Porém, quando vem Jesus, a gente é liberto. E aí Paulo fala, a lei nos servia como aio, até Cristo vir para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. O que era um aio? Ele cuidava da criança, porque a criança não podia viver sozinha, descontrolada por aí. Então, a criança cuidava até que ela não precisasse mais ser vigiada por alguém. Entendeu? Entendi. Então, a lei servia como isso, para nos botar no prumo. Até que o Senhor Jesus vem e, pela fé, acreditamos em Jesus. E a graça, somos libertos. Por que pela graça somos libertos? Porque agora nós servimos por amor a Deus. Não andamos debaixo da lei. Não precisamos fazer aquilo pra não ir pro inferno. Aquilo. Eles obedeciam a lei para não pecar. E a partir do momento que aceitamos Jesus pela fé e temos da graça, nós fazemos por amor. E então o que acontece? Paulo fala bem assim, não seja como a filha da escrava. Seja a Jerusalém celestial. Seja liberta. Isso é interessante, você tá falando... porque o filho da escrava e Isaac, o filho da promessa e tudo isso mais. Porque o Senhor, ele tem uma aliança. Ele abençoou Ismael.
Ele abençoou Mas Ismael. o primeiro compromisso não era esse. Não era. O primeiro projeto do Senhor não era fazer leis para Israel. Mas eles estavam fazendo tudo errado. Então o Senhor Isso que eu ia tinha que falar. organizar. É porque eu fico pensando, e se o pessoal não tivesse ficado rebelde, esse bagunço? Não ia precisar. precisar. Por isso que fala que o linho, ele é algo que É leve. Porque não é pra ser algo pesado. É pra ser algo leve. A graça veio fazer isso. Aí conosco. as pessoas, elas ficam lendo isso e dizem, nossa, mas Deus era duro, né? Deus era... Não era Deus bravo era duro, até era o povo hoje. que era rebelde. É, gente, é porque era pra ser leve desde o princípio. Eu fico pensando, tem coisas que eram pra ser Suave. totalmente diferentes desde o Éden. Não é só desde o começo. Só que o pecado, tudo que a gente... O sofrimento, ele não provém, tipo, de Deus. Deus Provém não da quer... burrice do homem. Provém do pecado, desobediência, da rebeldia. Por isso que a gente sofre. Então, tipo, a noiva fiel, ela não... Ai, eu não posso fazer isso porque a lei diz que eu não posso fazer isso contra o meu marido. Não, a noiva, ela anda certo por amor. Tipo, por que que eu vou querer fazer algo errado se eu amo aquela pessoa? Exatamente. Uma coisa que eu ouvi do cara falar é a mesma coisa que eu perguntar. Digamos que você pergunta pra sua esposa: amor, até onde eu posso olhar para outra mulher que não vai te ofender? Se separa. Mano, isso é uma pergunta burra. É a mesma coisa que falar: Uma pergunta Jesus, burra. até onde eu posso ir que não vai te ofender? Até onde eu posso pecar aqui? Tipo assim, um pecadinho, assim. E aí que vem essas perguntas. E aí que vem essas perguntas. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Cara, não, é por isso que vem as leis. Não é não é você poder ou não poder. Paulo te daria uma paulada na cabeça, querido. É pela graça e você não faz porque você ama ele. Não é tipo, até onde eu posso ir? Mas se você pensar, se fosse antes mesmo, ele daria uma paulada mesmo na cabeça. Com Eu tava certeza, crente. querido. Posso corta. entrar nas características? Sim, da noiva fiel. A noiva fiel, ela era fiel. É verdade, eu só falei isso, que eles vão entender. Pronto. Calma, tem que abrir a Bíblia. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu tava vendo a pregação do Douglas, do Jesus Klopp. João. Jesus Klopp. Ciclope. Jesus Ciclope. E ele tava falando assim, como que você vê a importância... Ele tava falando de casamento. Mas qual que é a real importância disso tudo? Ele falou que quando você se casa com alguém, você já tem um noivo. A pessoa já tem um noivo. A igreja, nós somos a igreja, somos a noiva que está esperando o noivo. Qual que é o propósito disso? Esperar o noivo. Casar? Você não, por exemplo, você não é um noivo. Você, vou usar eu como exemplo. Eu não sou o noivo, por exemplo, da minha esposa. Eu não tenho esposa, hein, pessoal? Não entendo da minha esposa. Eu sou, assim, em terra, fisicamente aqui, eu sou o noivo. Mas qual é o meu papel? Ah, eu sou Ser só alguém que tá ali. Não. É, só ser crente, tá tudo certo. Não, é pra ajudar a preparar aquela pessoa pra alcançar a eternidade, pra encontro com o noivo celestial. Da mesma forma, né? Porque a esposa não pode fazer isso também. Esse é o propósito. É por amor, mas por amor essa pessoa, você quer que ela vá pro céu. Você tá entendendo? Você quer fazer que ela se encontre com o Senhor, com o noivo celestial. Eu vou falar um pouco sobre as características da noiva fiel. Uhul! Bate palma. Uhul! Nada tava falando aí de amor. Tainara também falou que obedecer é por amor. Eu falo isso no meu episódio. Eles assistiram meu episódio, é por isso que eles estão sabendo. Eu vou ler. Não, primeiro eu vou falar. Esqueci. A noiva, ela é obediente. Gente, obedecer é por amor. Você vai querer agradar o coração do seu pai porque você tem um relacionamento com ele. Então, é maravilhoso pra você. Vou até dizer que é satisfatório pra você obedecer e agradar a Deus, porque ele vai estar feliz. Às vezes as pessoas não entendem ainda isso. Tipo, ai, mas não faz sentido. No mundo de hoje não faz sentido. Tudo bem, mas eu não concordo com algumas coisas que você tá dizendo. É porque você ainda não provou, cara. Não é tipo, eu sinto o amor de Jesus comigo, eu também amo ele. Ele tá no meu coração. Gente, você não provou. Quem prova de verdade, sabe? Sabe Nunca aquele mais amor que você faz? Sabe o amor do seu filho? Que você faria tudo pelo seu filho? Entregaria sua vida? Aí você provou.
Antes de você ter o filho, você não sabe. Em João, para confirmar o que a gente tá falando, meu filho, é só você ir na Bíblia. Em João 14. Foi no número certo. Em João 14, 21, diz: Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Tem lucro quem obedece e ama Jesus. E você que não obedece e não ama Jesus, Começa a por obedecer. fora. Sabe de nada. A noiva, ela é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a noiva fiel. Diferente da noiva que não é fiel. Mas o amigo você do já fala, noivo, o amigo do noivo, ele tá conduzindo a noiva. É por aqui que você vai, desse jeito, olha só, não faça isso, porque isso aí vai sujar seu vestido. E quando você chegar no noivo, não vai dar certo. É isso. Não vai por essa rua, que essa rua não é asfaltada, vai sujar seu vestido de lama. Essa rua, tá vendo? Essa rua é muito larga, mas né? isso acontece. Parece bobo de andar, mas não, vai sujar seu vestido. A igreja fiel produz bons frutos. Gente, é questão de testemunho. Toda a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, ela vai gerar bons frutos, vai ter os frutos, porque isso é questão de testemunho. E lá em João 15 diz, João 15, 5, diz: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, vocês não podem fazer nada sem Jesus, ninguém pode fazer nada sem Jesus. E por último, a noiva fiel pratica o amor. Ela ama uns aos outros, ela ama Deus acima de todas as coisas e permanece no amor dele. Cadê esse versículo onde que tá? Só vou ler. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Permaneça no amor de Deus, não desvie do amor dele. Permaneça até ele vir. Até o fim. Isso, cara. Pra você não se tornar a noiva infiel. O importante é como termina. É como verdade. começa. É verdade. Eu aprendi. Se você começou difícil e fala assim, não sou digna, ele pagou um preço por você, pra você ser digna. Então, permaneça fiel, permaneça no amor dele, pra você não se tornar a noiva infiel. Porque se tem a fiel, tem a infiel. E a fiel, no começo, ela era perfeita. Ó, eu vou ler em Jeremias capítulo 2. Diz assim, do verso 2 ao 3. Eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam, eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Aqui estava falando de quando Israel era fiel ao Senhor. Eles seguiram no deserto, por mais difícil que fosse, seguiram fiel ao Senhor, tipo, amava ele. E qualquer um que fizesse mal à noiva do Senhor, ele ia lá e castigava. Se alguém comia da sua colheita, eu ia lá e castigava. E vocês eram fiéis a mim. E o Senhor também pode trazer isso pra gente. A igreja que se tornou infiel, ela foi fiel um dia. Ela foi a noiva. Pra ser considerada noiva, ela foi fiel. Porque você se torna noiva quando você faz o compromisso. Antes de você fazer o compromisso, você não é noiva de alguém. Então ela fez o compromisso e era fiel. E se tornou infiel. E aí, lá em Ezequias, capítulo 16, eu vou ler alguns versículos. Versículo 3 diz assim: E diga, assim diz o soberano o Senhor, a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para ficar limpa, e não foi esfregado sal nem enrolado em panos. Verso 8. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que você já tinha idade suficiente para amar.
Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu a banhei com água e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei com azeite. Verso 15 e 16. Mas você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. É bem claro, né? Tipo assim, você não flerta. Não tem como você flertar com o mundo. Você pertence ao noivo, você pertence ao noivo. Não tem como você... eu sou a noiva, mas... Eu tô noiva, mas... Que E aí? gatinho ali, ó. É. Não tem isso, cara. Não tem acordo. Você não vai flertar com o mundo. Não tem que você ser meia noiva. Ou você é noiva, Ou você não é. ou você é infiel. E o que aconteceu aqui? Lá, antes, Jesus falava: nossa, como você era bela, como você era fiel a mim no deserto. E eu te resgatei. Qualquer um que tocasse em você, eu castigava. E aí Deus fala quando ela foi largada, quando ela tinha nascido e os pais dela haviam largado a criança. Fala de quando Israel ainda não havia sido conquistada por Davi, porque os pais dela eram Amorreu e a mãe Hitita. Era o povo que morava ali naquele lugar e eles eram idólatras. Então os pais desprezaram aquele povo e o Senhor encontrou eles assim. E aí o Senhor deu o rei a eles. E aí quando Davi estava lá, quando o Salomão estava lá, foi próspero e tinha riquezas e era adornada. E o Senhor dava todo o melhor. Fala que cada família tinha uma parreira de uva e tal. É que eu fico pensando. Fala de um jeito tão bonito, tão... Será que eles acordavam todo dia de manhã felizes? Nossa, Israel, que lugar lindo, que Deus abençoe. Até se corromper. Eu não consigo pensar, tipo, você tá na cidade perfeita, como que você acorda? Cara, Queria acordar no céu. exatamente, na cidade muito perfeita. Eita. Eu quero ir, Senhor. Quero ir, Senhor. Tá acabando a gravação. Aí o Senhor deu toda a riqueza, sabedoria pro rei. E havia toda uma riqueza naquele lugar. E aí eles pegam toda a riqueza deles e dá pra Baal. E dá pra outro. E se torna infiel. E o Senhor fala: cara, eu dei tudo a vocês. E vocês se corromperam. Aí ele fala que eu cobri você com a minha capa. Quando estendia a capa sobre a jovem, queria dizer que estava fazendo um compromisso de casamento com ela. Então o Senhor fala: eu fiz um compromisso de casamento com você, te tornei minha esposa. E você, dei tudo o que você precisava, te dei riqueza. E a noiva simplesmente falou: ok, obrigada, vou dar pra outra pessoa. Isso mostra aquela que quer... É uma ovelha mesmo, né? Não é possível. É burra. Não é possível. Isso mostra aquela pessoa que quer tudo o que o noivo tem, mas não quer o noivo. Exatamente. Só tá se preocupado com aquilo que ele pode proporcionar. Interesse. Então, peraí. Casamento por Deus, interesse. ele pode me dar uma casa, um apartamento. Olha só. Ah, eu vou seguir Deus? Então, se ele pode Por causa me dar das isso, bênçãos. Ele quer a bênção, mas não quer o abençoador. E aí, a gente pode comparar isso com a igreja de hoje. A igreja, ela tava condenada à morte, cheia do pecado. E aí o noivo foi lá e encontrou. Jesus foi lá e veio e viu o povo ali sofrendo. Falou: pai, eis-me aqui, eu vou. E achou-se nele o cordeiro perfeito. E ele foi: Onde está o cordeiro? eu vou te bater. A pergunta de cash. Parece que bugou. Ai, eu disse. E aí, tipo, o Senhor falou: tá, eu vou lá, eu vou pagar o preço por aquela noiva. E o Senhor encontrou, cheio do pecado, falou: vou lá. Ele se despiu de tudo que ele tinha pra cobrir a nudez da noiva.
cobrir todos os pecados dela. Ele ficou nu, literalmente, para nos cobrir dos nossos pecados e derramar do sangue dele sobre nós. Ele jorrou água e lavou os nossos pecados e derramou o azeite, derramou o Espírito Santo sobre nós. E aí a noiva simplesmente pega tudo que o noivo ofereceu, o seu sacrifício, tudo, a unção do Espírito Santo, e oferece a outros deuses. E simplesmente fala: eu não quero ser submissa a esse noivo. Eu quero eu mesma pegar tudo que eu tenho e fazer o que me agrada. Que ela tem, né? Que foi dado. Que foi dado. E quero fazer aquilo que me agrada. Essa é a noiva infiel. É a noiva que quer o que o Senhor pode dar, mas não quer Jesus. Sabe aquelas pessoas que falam bem assim: eu não preciso ir lá na igreja, eu não preciso fazer tal coisa, porque o Senhor me abençoa tanto, e Ele tá aqui, Ele tem o meu coração. Como disse a Thalita, Jesus não é cardiologista não pra querer seu coração não, minha filha. Ele quer você por inteiro, Ele quer o compromisso de verdade. Imagina. Ela tá falando igualzinho pra ele. Imagina, alguém te pede em casamento e fala bem assim: ei, minha querida Thalia, case-se comigo. Aí você fala: Dá seu coração. Eu dou só uma coração. assim, com certeza. Aí você fala assim: com certeza. A minha vida é do te bater. mestre. Aí você fala: com certeza. Aí ele: toma um dote por você, que não sei o que. Aí você: toma meu coração. Tchau. Ela fala: você acha que eu tenho um problema, que eu preciso de transplante? Ou você tá só seu coração? Isso aqui é o quê? É fila do SUS? Que isso? Sabia, não? Cara, a noiva que se prostitui pega aquilo que o ouro, todo o poder e tudo aquilo que pode dar e sai por aí fazendo um milagre por si só. E depois vai chegar lá no mestre e vai falar: oi, eu não te conheço. Porque tem uma diferença. Quando fala conhecer na Bíblia, tem dois tipos de conhecer. No grego tem o koinonia, que é o conhecer. Eles se conheciam na oração e no partir do pão. É aquela comunhão. É o conhecer de ter comunhão com Deus. Koinonia. É o conhecer de ter a comunhão com Deus. Tenho comunhão com os irmãos. Eu conheço a Thalia. Isso se chama koinonia, é o conhecer. E tem o iada, que vem de conhecer na intimidade. Alguns relacionam até mesmo com relação íntima do marido e da mulher. E é esse o conhecer que Jesus fala bem assim, que quando bate lá na porta dele, e ele fala: ei, eu não vos conheço, porque você não tem intimidade comigo. Você só queria o que eu podia te oferecer, mas você não se relacionou comigo. E essa noiva infiel? A noiva fiel, ela se relacionava com o noivo, ela fazia questão do noivo, ela andava assim, não de acordo com as leis, tipo, até onde eu posso ir? Não. Eu quero fazer tudo o que entregar minha vida pelo noivo. Eu amo ele e eu tenho intimidade com ele. Eu não faço isso só pra... Sabe aquela coisa que você falou de... Como é que é esse negócio de intimidade? Como que eu vou ter intimidade com o noivo? Como que ele vai ter intimidade com o noivo, Thalia? Buscando. Se relacionando. Me relacionando. Porque quando fala, igual eu disse no começo, é um relacionamento. Ninguém chega numa pessoa: olha que legal, vou casar com você. Vou casar ali no carro, do nada. É um processo de relacionamento. Existe o relacionar, você tem que se relacionar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que conhecer. E como que a gente conhece o Senhor? Como que a gente conhece o noivo? Através da palavra. Quando oração. Exatamente. Então tem que ser uma busca de um relacionamento. Sabe por que oração? Eu entendi coração. De novo. De novo. Quando você vai casar, uma coisa que você sempre ouve, o importante é conversar. Se você conversa com aquela pessoa, você conhece daquela pessoa, você tem certeza que aquela pessoa serve pra você, porque as ideias batem. Então a oração é conversar com o Senhor. Então se você ora, o Senhor conhece e Ele conhece o seu coração. Ele conhece o que passa em você. Você mostra a Ele no secreto.
Não tem um lugar que você mais demonstra sua intimidade do que no secreto, tipo, onde ninguém vê. E quando fala de demonstrar intimidade, pessoal, é de verdade. Não é tipo, eu vou orar ali, mas eu tô guardando aquele negocinho bem no cantinho aqui. Eu falo. E eu vou ficar com isso aqui. Até porque o Senhor tá vendo, mesmo que você não fale, mas ele quer que você fale. Não, mas Deus já sabe, mas ele quer escutar você falar. Exato. Vou falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. E é um exemplo de uma noiva infiel. Eu vou ler um texto que fica lá em Apocalipse 3:17. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Gente, basicamente a igreja de Laodiceia é como os fariseus, os mestres da lei. Se você parar pra ler a Bíblia, você vai ver que eles eram autossuficientes, super importantes por causa das suas funções, por causa do cargo que naquela sociedade era muito importante naquela época. Mas, tipo, era só isso. Quem olhasse para eles naquela época ia falar: nossa, como eles são santos, ó. Esses daí, ó, meu Deus do céu, eles são intocáveis, eles são bons demais. É igual a Trindade. Meu Deus. É. Mas o coração deles estava longe de Era Deus. superficial. Eles eram imundos. Não, eles viviam. As vestes deles eram imundas. Não, agora não Na verdade, falo- eles estavam nus, né? A gente nem veste. Você quer falar alguma coisa? Eles viviam de uma aparência. Pra mim, por exemplo, aqui pra você. Nossa, eu sou super santo porque eu tô na sua frente e tal. Mas por trás, eu compro a lei na sua frente. Mas por trás era totalmente ao contrário. Entendeu? Esse era o problema. Você quer ver um exemplo que ela era igreja infiel e que não ia haver casamento ali? Elas estavam nu. O que eu falei quando havia um compromisso de casamento? O que ele fazia? Colocava a capa sobre a moça e mostrava, tipo, eu tenho um compromisso com você. E o Senhor, ele se despiu e nos cobriu, mostrando que estava fazendo um compromisso com a noiva. E ela estava nu. Ela não tinha a capa mostrando que tinha um compromisso com o noivo. Ela era infiel. Então, eles vivem por aparência, mas o coração deles está longe de Deus, porque eles trocavam a vontade de Deus pelas leis que eles mesmos tinham criado. Então era uma igreja corrompida. A igreja fiel, ela é guiada pelo Espírito Santo, mas a igreja infiel, ela não tem Espírito Santo, não tem fruto e não é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, gente. Espírito Santo. Já disse. Ele é santíssimo. E ele não tá no meio de obra que o homem levanta. Ele tá no meio de obra que Deus levanta. Fala que ela é o quê? Ela é cega, miserável, cega, Pobre. pobre. Já fala em tudo que o Senhor falou, descreveu sobre ela. Cega. Ela não tem visão espiritual. Quem concede a visão espiritual é o Espírito Santo. Então, se você não tem a visão daquilo que é pecado e aquilo que é eterno, você já tá andando errado. E se você tá andando errado, você fica pobre, você não tem fruto, ela não produz. E se você não produz, Não tem testemunho, tem. você não tem. Tem fruto, não tem Utilidade de resultado. noiva, né? Você plantou, mas não vai colher nada. Então, tudo aquilo não passava de uma farsa. Todo mundo via: ai meu Deus, que coisa linda, olha eles. Super. Pena que o Senhor conhece a intenção do coração, né? Aí você cai numa pegadinha. Ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Deus sabia e conhecia o coração deles. Bem, né? Ainda bem. Ainda vê. Menina, eu vou é do louvor. morar no Não é céu. possível. E Deus fala assim, na palavra, eu não me recordo do texto, mas Deus fala que vai vomitar essas pessoas que estão dentro da igreja e que são uma farsa. E fica lá em Apocalipse 3:15 ao 16. Que o Senhor diz que vai vomitar essas pessoas da boca dele, porque é detestável ao ver do Senhor, ao olhar dele. E
a pessoa não é quente nem fria, ela é morna e tá em cima do muro. Ela tá em cima do muro, ela não se decide, ela não sabe o que ela quer. E o Senhor detesta esse tipo de pessoas, esse tipo de crente, porque é tudo uma farsa. Sabe o que é interessante? É que o Senhor, ele não está falando... Não, tudo bem que o Senhor, ele não faz acordo com o pecado, né? Ele abomina o pecado. Mas ele tá falando... Ele não dá ênfase pra quem tá literalmente no pecado. Ele dá ênfase pra aquele que é falso. Que tá ali, tipo... Eu sou meio crente. Não, mas às vezes eu vou tomar uma cerveja. É isso, ele não tá dando ênfase. Ele tá falando, é detestável quem faz isso. Porque Satanás é Ou você tá dentro ou você não tá dentro. assim. Satanás é assim, Satanás é falso. Foi Isso, se você é falso, se você faz essas coisas dentro da igreja, você tem E características de sabe qual Satanás. que é o pior? É que quem tá ali no meio, no muro, ele conhece um lado, ele conhece o outro. Ele sabe qual que é o caminho. Ele conhece. Ele não é uma pessoa leiga, que não tem conhecimento de qual que é o caminho. É uma pessoa que tem o conhecimento, e isso se torna detestável, que é pior. Mas, olha, tem como você se reconciliar com o Senhor. E o Senhor fala: eu aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, colírio para os seus olhos. Então, tipo, o Senhor não só fala o erro, mas ele também fala como se consertar, o que você fazer para voltar. E tem como se reconciliar com o noivo e voltar ao compromisso para se casar com ele. Aí eu vou ler em Oséias capítulo 2, eu vou ler o 14 e alguns outros versículos. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Ali fala de quando o Senhor traz de volta Israel. E fala assim que ela vai ser de novo como ela era quando saiu do Egito. Lembra do seu primeiro amor com o Senhor? Quando você saiu do mundo e se encontrou com o Senhor? E será de novo daquela forma. Não será tipo, vai ser uma emenda no nosso contrato. Eu vou pegar nossa aliança e vou remendar. Não, o Senhor faz uma aliança nova. E ele faz como era no começo. Ele esquece todo o pecado, toda a idolatria a outros deuses, tudo que você fez depois quando se tornou infiel. E volta como era no começo. Engraçado que o Senhor, ele sempre deu importância à aliança. Desde Noé, quando o Senhor ele trouxe o dilúvio, aconteceu o que aconteceu, as pessoas morreram, as pessoas más morreram. Ele fez uma aliança com Noé. Eu vou fazer uma aliança com vocês, eu não vou destruir mais em água. E dali pra frente é só aliança. O Senhor é um Deus de aliança, ele é um Deus de compromisso. E você vê o nível de amor que Deus tem, que quantas vezes for preciso, ele renova a aliança. Porque ele renovou a aliança. Aquela aliança de Noé foi se renovando até os dias Ele de hoje. quer salvar a igreja. Ele quer. Ele não tem prazer em deixar a gente aqui. E ele fala que derramaria chuva sobre a terra, que fala do refrigério, da bênção do Senhor. E ela produziria de novo. Como, além de voltar ao começo, ser como era antes, você vai produzir. Você não vai ser mais enganosa, vai fingir que dá fruto. Não, você vai produzir fruto de verdade. E o Senhor, ele vai renovar, como a gente disse, a aliança com você. O que é a aliança? Quando o Senhor derramou o Espírito Santo dele, é como se ele colocasse uma aliança no dedo da noiva. Então, a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, e é como se o noivo colocasse a aliança no dedo da noiva e falasse: eu vou voltar pra casar com você. E enquanto a gente tá aqui, o Espírito Santo tá aqui. E quando a gente for, ele vai conosco. E não vai ter mais ele aqui. Então, é como se... A palavra fala que ele é pra nos lembrar. Quando você olha pra sua mão e tem uma aliança ali, é pra lembrar que vai haver um casamento. Que linda essa aliança! É pra lembrar que vai haver um casamento. Enquanto essa aliança tá no seu dedo, vai ter o casamento. Enquanto o Espírito Santo tá aqui conosco, é pra nos lembrar: ei, eu vou voltar e eu vou casar com você. Então,
ele coloca de novo a aliança no dedo dela e renova. Não faz tipo uma emenda, tu quebrou ou vai emendar. Não, o Senhor faz novo. E o Senhor derrama a chuva e produz coisas novas. E é o Espírito Santo que faz produzir de novo. Antes você era cega, você estava nua e você não via, não tinha mais o dom espiritual. E agora eu derramo de novo o Espírito Santo em você. O colírio para os seus olhos, o ouro provado no fogo. E você pode ver de novo. Então, Tainara tá falando aí. Tainara tá falando da aliança, do renovo. Então, existe uma promessa. Que é: não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês em breve. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também me verão. É uma promessa. É uma promessa. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva amada, que está preparada, que está santificada. Jesus, vem! Eita. E, cara, entenda uma coisa. Agora, por exemplo, você se afastou e agora o Senhor tá falando: ei, eu faço nova todas as coisas. E agora você vai andar na contramão do pecado. É andar, tipo, no caminho estreito, entendeu? Tipo, sabe aquela coisa que Zaqueu fez? Jesus, eu roubava. Então o que eu vou fazer agora? Não vou roubar mais? Não. Agora eu vou dar o dinheiro. E eu vou dar 4 vezes mais. Ele tá andando na contramão. Então, tipo, eu fazia tal coisa. Não, agora eu vou fazer outra coisa totalmente diferente. Sabe o que muito bom que você... Eu conheço um diácono que ele dizia que hoje ele glorifica alto mesmo. Ele fala, porque antes, quando eu tava no mundo, eu fazia o contrário disso. Eu falava palavras torpes alto. Eu falava coisas que desagradavam a Deus alto. E hoje eu vou fazer o contrário disso. Eu vou dar glória a Deus. Eu vou glorificar muito alto pra provar que eu sou isso aí, cara. É na contramão, sabe por quê? Porque entenda uma coisa, querida. O seu pecado não rouba a glória de Deus. Ele não vai deixar de ser menos Deus pelo seu pecado. Não, ele atinge só você. Ele suja suas vestes. Ele cega você. Ele te machuca. Não machuca Deus. Eu vou falar um pouco sobre preservar a santidade. Lá em Eclesiastes 10:1 diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Um pouco de impureza pode comprometer muita coisa boa. E um exemplo disso sempre tem aquela pessoa que fala pecadinho e o pecadão. Eu tô errando nisso aqui, mas é pequenininho, né? É um pouquinho. Não é tão grande. Não é um pecadão, é um pecadinho. Pecado é pecado. A raposinha é pior. Não, mas eu contei uma mentirinha. Mas é nada, coisa pequena. É pior porque parece uma coisa que, tipo, inofensiva e você nem vê direito. Mas aquilo vai te fazer errar. Aquilo é pecado, aquilo é errado. E por ser menor, parece que não tem importância. E é pior ainda que você vai carregando aquilo que não tem importância, mas no final tem sim. A gente fica deixando passar aquele errinho, né? Aquela coisinha. Mas daqui a pouco, essa coisinha, que é esse pecadinho, vira uma coisa grande, vira um problema, vira uma dificuldade grande. E aí fica fora do seu controle. Você não consegue mais controlar isso e acaba sujando as suas vestes. Você acaba se corrompendo, você acaba ficando sujo. Por causa daquela coisinha que você não cuidou e a coisinha foi crescendo e agora virou um pecadão e aí você fica amarrado no pecado. Só esse pouquinho, esse pecadinho pode te levar pro inferno. Se você não vigiar, se você não cuidar disso, se você ficar deixando passar, você pode ir pro inferno só por causa desse pecadinho que você fica deixando passar, pecadinho de estimação. Então, Thalia, você tá falando que a gente não pode errar. A gente não pode errar nunca. Não tô falando isso. Até porque a gente nunca vai estar isento de não errar. É impossível. É por isso que existe a graça. Exatamente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória, terra. Quando sabemos que tem algo errado, precisamos orar, precisamos pedir ajuda. A gente tem alguém que o Senhor Jesus deixou aqui.
com quem a gente pode conversar, a gente pode pedir ajuda. Mano, se você não pede ajuda, você tá dando mole. Fala logo, confessa. Sabe? Se você confessar com sinceridade, se você derramar seu coração diante do Senhor, diante dessa dificuldade que você tem, o Senhor vai te ajudar. Mas tem que ser um arrependimento sincero. Olha uma coisa, não tem ninguém mais interessado em te ajudar do que o Espírito Santo. Eu ouvi uma vez que é assim que acontece. A pessoa pecou, errou, ela fica com vergonha e se esconde e se afasta do Espírito Santo. Acha que não merece mais o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu não te mereço, eu tô envergonhada. Cara, eu preciso me afastar. Mas não é isso. O Espírito Santo é o mais interessado em te ajudar. Porque ele é seu amigo e ele quer o seu bem. Verdade. Quem quer o seu bem de verdade, não quer que você, tipo, cara, você errou, então sai de perto de mim. Não, quem quer o seu bem de verdade quer te ajudar a corrigir aquilo ali. E o Espírito Santo é o mais interessado em te ajudar a corrigir o seu erro. O Espírito Santo convence, né, gente? Em Apocalipse 3:19 diz: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso arrependa-se. Se o seu arrependimento for sincero, o Senhor vai te perdoar, porque Ele te ama e Ele te quer perto. Deus não faz distinção de pessoas. Ele ama a todos da mesma forma, porém, precisamos entender que agradar a Deus é um outro assunto. Embora Ele ame a todos, nem todos agradam o coração de Deus. Nem todos vão agradar nem todos vão agradar o coração do Senhor. Ele ama a todos mesmo, mas se você não anda alinhado, você não vai agradar o coração do Senhor, porque você não tá nem pra isso. Cara, entenda uma coisa. O objetivo de Satanás é nos afastar de Deus. Por quê? Porque ele não é inimigo de Deus. A gente precisa entender isso. Satanás não é inimigo de Deus. Ele é nosso inimigo. Sabe por que ele não é inimigo de Deus? Porque ele não luta contra Deus. Deus já venceu o diabo. Quando Jesus veio, ele foi lá, a serpente foi lá, abocanhou o calcanhar de Jesus, e Jesus pisou na cabeça de Satanás. Então ele já é derrotado, cara. Satanás está condenado a ser preso para sempre. Jesus já venceu. Então, desde o começo, Satanás ele tenta contra nós. Nós que ele quer destruir. Ele quer nos afastar de Deus. A criação que o Senhor tanto ama. Porque foi dado a nós algo especial. Foi dado a nós imagem e semelhança de Deus. Tudo que Satanás queria. Que é também um pouco do... A gente tem o poder de Deus dentro da gente. Nós temos um pouco dele em nós. Então o objetivo de Satanás é nos afastar. E como que ele vai te afastar, querido? Ele vai querer aumentar o seu ego. O que ele fez lá no Éden com Adão? Ele não falou bem assim: se curve diante de mim e me adore. Não. Coma a maçã e seja igual a Deus. Tenha o conhecimento do bem e do mal. Isso. Busque algo pra você. Mais ousado. Porque Deus sabe que se você comer o fruto, você será igual a ele. Não tá. Mano. O que Pedro fez com Jesus? Quando Jesus falou bem assim. Quando Pedro falou bem assim: não, Jesus, não se faça mal. Quando Jesus falou que ia ter que morrer, Pedro falou: não, Jesus, não faça isso. Não faça isso com o Senhor. Quando o diabo tentou Jesus, o que ele faz? Transforme essas pedras em pão. É tudo que vai te dar prazer físico, querido. Tudo que vai te dar no físico, no seu corpo. É isso que Satanás tenta te entregar. Sendo que o objetivo do Senhor é algo eterno. Não é algo pra agora, não é uma comida pra agora, não é uma vida pra agora, não é um conhecimento agora. Foi o que Nathan falou lá no começo. O casamento que o cara tava preocupado é o casamento terreno, que algo é um prazer da carne. E quem vai ficar com o quê, com quem? Exatamente, mas o objetivo principal de Jesus é algo eterno. O casamento que Jesus quer te oferecer é um casamento eterno. É o cordeiro se encontrando com a noiva separada e sendo feliz lá na glória, na Nova Jerusalém. Salvação. Então, cara, só aceita. Só aceita ser a noiva escolhida de Jesus. Vocês estavam falando lá de quando a pessoa peca, ela se arrepende, ela acha que não é mais digna, né? Porque é natural. São 2 horas na verdade, nós não somos dignos mesmo, mas assim,
o pecado, ele não pode ser algo que te afasta do Senhor, né? Tem que ser, muito pelo contrário, tem que ser algo que você tem que buscar o arrependimento. Porque é vergonhoso, o pecado é vergonhoso, você fica constrangido, você fica, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós já não somos dignos, quando pecamos se sentimos menos dignos Você chega ainda. assim, Jesus, você não acredita. Filho, você não surpreende o Pai. Não acredita que o seu pecado está tipo, meu Deus, por que você fez isso? O Senhor já sabia. Você não surpreende o Pai. E entenda uma coisa, o Senhor, ele te perdoa. Ele sempre vai renovar a aliança. Ele veio fazendo isso desde o Éden. Ele vai renovar a aliança. E isso não é motivo para você continuar pecando, é claro. É o motivo pra você se arrepender. Exatamente, porque a aliança é um compromisso. Se ele renovou, seja fiel a esse compromisso, sabe? É uma nova aliança, é um recomeço, é uma oportunidade que ele tá te dando. Então arrependa-se verdadeiramente e continua, porque essa nova aliança ele fez com a igreja fiel. Então ele fez por amor, ele não fez porque vou fazer aliança ali. Não, ele fez porque ele te ama. Satanás, ele sempre vai oferecer o que você está precisando naquele momento. Jesus, depois de 40 dias, né, no deserto, ele teve fome. O que Satanás ofereceu pra Jesus? O mundo? Não. Satanás ofereceu pra Jesus pão. Transforma essas pedras aqui em pão e mata sua fome. Cara, ele sempre vai te oferecer aquilo que você tá precisando naquele momento. Mas E ele vai mandar você fazer ainda pra você se sentir arrependido depois. Sim, e depois ainda ele vai te acusar, apontar o dedão na sua cara. Engraçado que o adversário ele é tão inválido que ele não teve a capacidade de transformar o pão. A pedra em pão. O pão já tava ali. Ele falou, transforma em pão. Ele não tinha o poder pra transformar no pão. Ele não pegou o fruto e deu na mão de Adão. Ele falou, hein, Eva, pegue aí. Tá ali, ó, bonitinho. Cara, ele vai tentar te persuadir pra você ir lá fazer, você se sentir arrependido e não querer se reconciliar com Deus. Mas se reconcilie e seja a noiva fiel. Então, pessoal, essa foi a palavra de hoje. Espero que tenha acrescentado algo no seu coração. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com uma pessoa que você acha que necessita ouvir essa palavra. E isso não acaba aqui. Nas nossas redes sociais vai ter mais pra vocês. É isso aí. No Instagram, quem.este. E lá também tem um link na bio que você vai poder estar acessando o Spotify e o YouTube. Espero que essa palavra edifique seu coração. Compartilha com geral. Tamo junto. E é nóis. Shalom! Tchau. Tchau.